Parabéns! O segredo é a constância, é você voltar toda semana às 15 horas e aprender como é possível investir independente do valor que você tenha, você criar uma metodologia de investimentos, você entender sobre produtos de investimentos, entender onde você pode adquirir esses produtos de investimentos e no final ganhar um presente. Às vezes até no início você ganha um presente. Isso tudo que você vai receber aqui, mas eu preciso já, nesse exato momento do seu like, da sua inscrição e de você ativar o seu sininho e estar aqui comigo. Muito prazer, meu nome é Gilvan Bueno, seja muito bem-vindo e parabéns ao encontro número 5. Depois a gente vai fazer uma breve descrição dos 500 encontros, 1000 encontros e a gente vai numerando aqui para você e você está aqui com a gente. Parabéns, constância é o segredo, começar o processo, executar e ficar repetindo todo dia. Isso é a metodologia, isso é o que a gente se propõe a falar para você por causa de um propósito, que é a democratização do acesso aos produtos de investimentos. Eu venho aqui toda quinta-feira te contar um pouquinho disso e não posso deixar de te dizer que esses encontros eles ficam gravados durante 7 dias. Depois de 7 dias eles saem e vão lá para a minha comunidade do Gilvan Bueno e a gente vai te contar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, deixa eu ler aqui. Outra coisa importante. Você pode escrever aqui nos comentários, mandar suas opiniões. Se quiser conversar comigo em particular, pode mandar no meu Instagram. E eu sempre gosto de ler por que eu estou aqui, por que eu faço esse propósito, porque eu dedico meu tempo a você, eu entrego esse meu tempo a você. Bem, boa noite. Li sua história no site da revista Exame, sou servidor público federal da área de segurança. Se possível, logicamente, gostaria muito de um norte para começar a empreender no mercado financeiro. Por onde começar, o que estudar. Anseio muito crescer financeiramente e o concurso público me limita muito. Desde agradeço, fica com Deus. Obrigado, querido. Primeira questão. A ideia é ajudar as pessoas aqui a empreender no mercado financeiro. Então, toda semana às 15 horas, eu mostro um conteúdo, explico para você o que você precisa fazer, como é que se faz, quais são as armadilhas, quais são as oportunidades, quais são os segredos. Não faço recomendação de investimentos, isso não pode. Eu te mostro o que acontece. E hoje eu queria te contar um pouquinho sobre 5 pontos aqui que são importantes para você investir num produto que é muito desejado pelo brasileiro. Eu vou te explicar 5 pontos que você precisa pensar, vou te mostrar onde você precisa estar e o que você precisa entender para participar dos fundos imobiliários, um veículo de investimento que vem crescendo bastante. E no final eu vou te entregar tudo isso, tá bom? E ainda tem um presentinho para você no final bem legal. Olha só, primeira questão é como é que é essa minha trajetória, eu preciso me apresentar para você. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos, a minha história é muito contada pela revista Forbes, pelo Exame, tem uma reportagem na Folha de São Paulo e também tem aqui uma playlist, logo de início, para você entender quem sou eu, da onde eu vim, como é que eu surgi, como é que eu fiz essa mudança de deixar de ser, olha aqui quem eu era, um garçom, magrinho, né? Virar um executivo do mercado financeiro, ganhar a vida fazendo palestras, apresentações, participando como comentarista da CNN, estando nos principais veículos de comunicação Brasil e mundo, viajando, fazendo palestras, contando a minha história, falando de mercado financeiro, falando de como o mercado financeiro pode servir de referência para outros países. Então, toda quinta-feira eu mostro um pouquinho disso para você. E em algum momento eu pensei o seguinte, cara, será que existem mais pessoas que gostariam de entender sobre o mercado financeiro, como ele funciona, saber que é possível você investir com qualquer valor e ajudar mais pessoas a investir? Até te falar o seguinte, se você tem uma escola, se você quer que vá a educação financeira para sua escola, manda mensagem. Vamos conversar, vamos entender como é que a gente pode democratizar a educação financeira, tá bom? E aí as pessoas ficaram muito maravilhadas como em 15 anos eu virei sócio do mercado financeiro, fazendo escola pública, CIEP, Enem, ProUni, bolsista e entendendo as oportunidades nesse mercado financeiro, desde 2008 até aqui 2025, onde eu entendi as oportunidades. Num dado momento eu estava sentado e eu olhei e falei, cara, como é que eu consigo ajudar mais pessoas a entenderem o mercado financeiro? E aí toda semana eu te entrego isso, só tem um ponto, esse conteúdo fica salvo durante 7 dias, depois ele vai lá para a minha comunidade, para que mais pessoas da comunidade tenham acesso, possam entender esse conteúdo que é muito valioso. O que eu vou te entregar aqui é extremamente valioso e por ser tão valioso, ele precisa ser escasso e depois você volta aqui toda quinta-feira comigo, tá bom? Olha só, primeira questão, me responda aí, escreve aqui embaixo, tá? Você tem um sonho da casa própria? Me responde aqui, você tem um sonho da casa própria? Você quer ter sua casa própria?
aí eu preciso contar um pouquinho para vocês da minha história. Então, vai ter isso aqui nos podcasts que estão aqui, mas eu fugi de casa quando eu tinha 15 anos, e durante muito tempo eu morei na casa do outro de favor, e quando eu tinha 22 anos, eu entendi que eu tinha que ter um imóvel. E aí um amigo, que eu trabalhava na pizzaria, ele quis me vender o imóvel dele na Rocinha. Então, durante 4 anos eu morei na favela da Rocinha, e esse sonho de ter uma casa onde você tinha rua, onde você tinha uma boa eletricidade, segurança, alguns saneamento básico melhor, algumas questões de qualidade de vida me chamaram muito a atenção. E aí eu vi aquele filme A Procura da Felicidade, com o Will Smith. Escreve aqui se você viu o filme A Procura da Felicidade. Falei, cara, quero trabalhar no mercado financeiro e quero ter mais qualidade de vida. E aí eu consegui fazer essa transição, saí da Rocinha e fui morar num bairro do Rio de Janeiro, onde eu comprei meu primeiro imóvel financiado. Então, sim, eu tinha o sonho da casa própria, eu queria ter uma casa própria, meu momento de vida pedia. Eu já queria antecipar para você aqui uma questão que eu sou super reflexivo, que tem alguns planejadores financeiros que fazem, que é o seguinte: ah não, investe nos fundos imobiliários e não compra uma casa. Desculpa, eu não vou conseguir te ajudar, porque tudo é muito subjetivo. Eu não penso dessa maneira, eu não compactuo dessa maneira, eu pactuo que você tem um objetivo. Se você mora num lugar que não tem muita qualidade de vida e quer ter qualidade de vida, compre seu imóvel, tá bom? Você quer isso. Cara, esse é o desejo. Só quem morou ali, só quem sabe como é que é uma comunidade, como é que é você ter um tiroteio, não poder sair de casa, não ter qualidade de vida, você não ter saneamento básico, quando chover não olha tudo, você viver com uma insegurança, não poder, por exemplo, às vezes vender seu imóvel de uma maneira um pouco mais rápida. Gente, essa pessoa não vai entender, porque na parte de heurística, de processo mental, a necessidade dela ter qualidade de vida, segurança é muito maior. E desculpa, aqui vocês podem me julgar, podem me cancelar, mas essa pessoa tem um horizonte diferente de quem tem já uma qualidade de vida e quer olhar para os fundos imobiliários. É difícil isso, é uma escolha de Sofia. Eu, no meu primeiro momento, eu comprei um imóvel, tá bom? Para mim fazia sentido. Hoje, da minha vida, talvez não faça sentido, não faz sentido, porque o imóvel que eu moro é muito mais caro. Então, ter os rendimentos que paguem ele faz mais sentido, tá bom? Queria falar sobre isso porque às vezes eu vejo alguns profissionais falando: você não deve comprar imóvel. Meu amigo, cada um tem a sua dor, a sua mentalidade para isso. E esse é um ponto que me diferencia muito de alguns planejadores financeiros. Por eu ter saído de um ambiente de muita escassez, eu consigo entender o seu desafio para viver isso, tá bom? Queria fazer esse nota de rodapé aqui, depois você comenta. Podem me cancelar aí ou não, mas, cara, eu acho que eu preciso falar sobre isso porque o que eu sinto, tá? E por que nasceu esse conteúdo? Muitas pessoas falam de educação financeira como se todos estivessem no mesmo lugar, com as mesmas necessidades, com as mesmas condições, e cada pessoa tem a sua individualidade que é diferente de quem está falando. Eu não posso pegar uma fórmula pronta e falar que vai ajudar uma pessoa que está na comunidade, no interior do Brasil, no interior do Nordeste, vivendo com pouca água. Cara, cada um tem sua necessidade. Então, uma das questões que eu sou muito aqui consultado é porque eu venho de um ambiente de escassez e eu consigo entender e ter um diálogo muito direcionado para essa pessoa que está aí do outro lado, tá bom? Queria conversar isso com você. Depois você comenta para mim, fala: Gilvan, fez sentido, não fez sentido? Mas eu não posso vir aqui te trazer uma fórmula pronta e dizer: cara, isso aqui vai funcionar para você se você vem de um ambiente de extrema escassez, tá bom? Mas o que eu venho te propor é como você vai desenvolver a mentalidade. Como é que você vai achar a mentalidade desse Gilvan de 2007 para esse Gilvan agora que trabalha no mercado financeiro? Quais foram as estratégias, o que eu olhei, como é que eu penso? Então, é isso que nosso conteúdo aqui busca falar com vocês, tá bom? Esse cara aqui deixou de ser garçom, morar na comunidade, não tinha terminado o segundo grau, não tinha ainda andado de avião, não tinha habilitação. Como é que esse cara, em 15 anos, fez isso tudo? Isso aqui é o que eu tento mostrar para vocês nesse conteúdo, toda semana, às 15 horas, que fica salvo por 7 dias. Beleza? Muito bem. Dito isso, o brasileiro tem um sonho da casa própria. Eu já expliquei. Tem nota de rodapé aqui, o que eu penso, tá bom? Isso nasce por algumas questões. E eu sempre gosto de falar, se você está aqui querendo aprender como investir, eu preciso também te contar da estratégia. Dentro dessa estratégia, dentro desse seu ciclo de vida financeira, você tem que ter um método. E é o que eu tento sempre te mostrar. Qual é o meu método e como eu utilizo esse método para me ajudar a construir patrimônio, a desenvolver a minha mentalidade, a olhar as oportunidades, a enxergar coisas que ninguém está vendo e te mostrar como isso vai dominando o seu cérebro, né? Anota essa frase aí, vou pedir até a produção para cortar, que é o seguinte: se o seu cérebro fosse o seu estômago, se você botar alimentos que não são saudáveis, ele não vai ficar bem em saúde. Então, coloque alimentos saudáveis no seu cérebro. Pense em coisas muito boas. Eu vi isso de uma outra maneira do mestre Tom, o filósofo Tom, e o filósofo Tom disse: cara, se você não colocar uma coisa boa no seu cérebro, você vai ficar com 2 problemas. Essa ideia é ruim, mais uma ideia ruim empilhada. Então,
Cara, coloca coisas boas, produtivas no seu cérebro que vão ser mais produtivos. Então, coloca no seu cérebro coisas positivas, alimentos prósperos que vão te ajudar a ter prosperidade. Não é isso, Tom? É isso aí, o Tom falou que é isso aí. Gente, não menos importante, agradecer a minha produção, que é incrível, né? Tom e Robson Joel Bocaneira, o príncipe dos magos. E aqui, atrás de vocês, Lira Bira, o homem que já dominou o palco do Jô Soares, está aqui comigo agora. Lira Bira, o internacional, tá bom? Gente, o Alistair, que sempre está aqui com a gente, está em Dubai, não pôde vir para cá, ele não veio aqui, o Alisson não está aqui conosco, tá bom? Deixei registrado aqui, tá tendo uma confusão aqui, todo mundo falando, mas esse é meu time de produção, que queria muito agradecer a eles, tá? Gente, muito bem, aqui é o ciclo de vida financeira, eu me aguento, gente, desculpa, não dá para falar sério aqui, brincadeira, mas olha só, o ciclo de vida financeira, ele tem 3 momentos, juventude, meia-idade e aposentadoria. Então, o sonho da casa própria, ele é muito relevante quando você pensa que você vai ter de 50 a 65 anos, você quer estar na sua casa, não quer fazer mudança. E acima dos 60 a 65 anos, você quer viver de renda, preparar a sucessão para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para alguém que você almeja. Então, a fase de acumulação, ela vai dos 20 aos 50, e cada um tem seu momento de vida, tá bom? E a educação financeira é um ponto 1, que eu sempre falo. Qual o seu objetivo? É comprar uma casa? Como é que você vai comprar essa casa? Eu comprei a casa na Rocinha porque o cara que me vendeu me falou, você pode pagar R$300 por mês, foi R$10.000. Então eu comprei assim porque era parcelado, pequenos valores. Início de poupança, investimentos, construção de família, necessidade de seguros. Então existe aqui um jeito de se pensar e muitas pessoas acabam não entendendo isso. Então você tem um ciclo de acumulação e um ciclo de fase de remuneração. Todo encontro eu converso com você explicando que tem 3 grandes perfis inicialmente quando a gente está falando de dinheiro. O poupador, aquela pessoa que poupa e faz decisões conscientes, buscando gastar menos. Tem os que gastam mais, que arrecadam, que são os devedores aqui. Você tem os acumuladores, são aquelas pessoas que buscam acumular debaixo do colchão, num porquinho, mas não entendem o poder dos juros compostos sobre o seu dinheiro, que é onde entra o investidor, onde ele conhece produtos de investimento, a rentabilidade, os riscos e as oportunidades ali que esses produtos apresentam. Você consegue isso agora, isso mesmo. Eu vou te presentear com o meu livro, Manual Prático dos Investimentos, que é totalmente gratuito. Você vai receber a versão física dele. Vai ter um link aqui na descrição. Você vai entrar lá, vai botar só o seu CEP. Você vai pagar só o seu CEP para o meu livro, Manual Prático dos Investimentos, onde eu escrevi ao lado de mais 21 coautores, tá bom? Então você vai pagar esses coautores, o CEP, tá bom? Vai pagar o CEP, vai no correio, vai entrar aqui, vai botar o CEP, a gente vai te enviar para sua casa, tudo perfeito, tá bom? Você vai receber, você paga só o CEP, tem um link aqui na descrição, quero te mandar ver a física do meu livro, não é e-book, não é livro, não é nada, é o cheirinho de livro velho, na verdade é livro novo, tá bom? Então você vai receber na sua casa totalmente gratuito, tá bom? Legal? Se inscreve aqui. Então já estou te dando um presente, tá? Segunda questão aqui, você tem que entender esse ponto. E aí quando você vai investir, eu sempre gosto de repetir isso aqui, você tem que ter essa ideia de rentabilidade, liquidez e segurança. Se você quer uma rentabilidade, e eu gosto sempre de usar a ideia do salário mínimo, se o salário mínimo é 1.514, então você vai trabalhar para ganhar 1.514. Você não vai aceitar trabalhar por menos de 1.514. Temperatura e pressão normal, nenhuma necessidade de curto prazo, né? Porque tem pessoas que aceitam, às vezes a necessidade está muito ruim, tem que botar o leite em casa, não é isso? É isso, eu já passei por isso. Às vezes você não consegue receber um salário e ganhar próximo porque você tem necessidade de botar o leite em casa, né? Então, nesse cenário aqui, existem alguns produtos de investimentos que estão muito distantes dessa taxa básica da economia, que é 13,25 nesse momento do tempo. A poupança está pagando algo próximo de 8%. Então, a poupança é 8%, o investimento é 13,25%, então você tem essa diferença aqui, tá? Então, essa diferença aqui, ela é muito importante para a gente tomar as decisões. Combinado? Beleza? Bacana, né? Então, 13,25 é a taxa, eu vou sempre estar buscando essa taxa aqui. Como é que é essa taxa? Ela vai ser, vamos dizer, 1,10 ao mês, então 1,10 ao mês multiplicado por 12 vai chegar nesse 13,25. Se você tem um produto que não está rendendo isso, você tem que entender, conversar com o seu assessor, participar da Academia Prática de Produtos de Investimentos, que eu já vou te contar, onde toda quinta-feira, de meio-dia a 1, eu tenho encontro com todas as pessoas que estão indo do meu método Rejude, tirando dúvidas, explicando como é que funciona, fazendo mão na massa, toda quinta-feira, meio-dia, tá bom? Venha para a Academia Prática de Investimentos, te conto no final. Estou pensando até te dar um presente, vamos ver.
Muito bem. Cara, como é que surgiu a ideia aqui desse famoso 1% ao mês? No Brasil, historicamente, a taxa de juros, ou seja, o preço do dinheiro, o seu prêmio por ser um investidor, ele tem a questão desse 1% ao mês. Isso virou uma máxima do mercado financeiro que as pessoas querem receber 1% ao mês. Em algum momento do tempo, essa taxa caiu, por exemplo, em 2016, nossa, pandemia também, então as pessoas ganharam menos que 1% ao mês. Isso foi um problemaço para os planejadores financeiros, porque as pessoas queriam 1% ao mês e não entendiam que essas taxas mudam de acordo com a política macroeconômica ou microeconômica. Se você quiser entender um pouco mais, invista no método Rejude, que vai estar ali na descrição, que eu te explico tudo sobre isso, é macroeconomia e microeconomia, tá bom? Te mostro exemplos, tem tudo passo a passo. E ainda, lá no método Rejude, você tem durante 3 meses a oportunidade de vir para conversar comigo, exclusivamente com algumas pessoas, aonde você tem o mão na massa que eu vou te explicando as tomadas, pegando na sua mão. Segura na mão de Deus e vai. Eles adoram quando eu faço isso, que é eu vou segurar na sua mão e vou te guiar. Eles não aguentam, começam a rir aqui, ó. Eu vou te segurar na sua mão e vou te mostrar como é que funciona. Mas olha para cá, esse 1% ao mês, ele nos ensina alguma coisa, né? Que o que você tem que fazer é o dinheiro trabalhar para você. Então, esse 1% ao mês, numa taxa, por exemplo, em 12,25, você já tem 1% ao mês, tá? Então, se você tiver R$1.000 e ganhar 1% ao mês, e todo mês você investir R$1.000, vamos dizer que seja isso, são 12 vezes 1.000, é 12.000. Mas se você tem 1% ao mês, você vai ter 13,947. Pode fazer na calculadora. Em 5 anos, você teria investido 60.000, que é 5 vezes 12, isso aqui nós chamamos de principal, e você teria 84.321, você teria 24.000 de rendimentos. Que incrível, maravilhoso, né? Certo? Certo, que incrível, muito bom. Então, esse valor aqui, ele estaria rendendo, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Em 20 anos, esses R$1.000 viraria R$1 milhão. Lembrando que aqui é matematicamente, tem uma série de coisas acontecendo. Mas eu quero te mostrar que se você ficar durante um período com R$1.000 e 1% ao mês, esse dinheiro vai crescer. Isso lembra muito aqui o que nós falamos sobre a fase de acumulação e remuneração. Você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, muitos investidores acabam olhando para a ideia de ganhar 1% ao mês, porque eles sabem que o seu dinheiro vai se multiplicar. Já fiz aqui um exemplo para vocês no nosso outro encontro, que você não teve acesso se você não estava aqui, porque toda semana, às quintas-feiras, às 15 horas, eu mostro esse conteúdo para vocês, e depois de 7 dias ele sai do ar. Mas eu mostrei que se você tiver uma taxa de 15% ao ano, o seu capital dobra em 15 anos. Eu sempre gosto de mostrar isso, porque isso é a rentabilidade, é o prêmio para você entregar o seu dinheiro a uma instituição financeira credenciada pelo Banco Central, ou uma empresa que tenha a sua legislação que permita ela captar recursos e ela seja autorizada pelo Banco Central a captar recursos. Nunca se esqueça sobre isso, né? Então, você tem aqui o famoso 1% ao mês. E aí eu vim falar de um produto que nós vamos explicar para vocês, que é o famoso fundo imobiliário. Mas o que é um fundo imobiliário? Aonde eu compro? O que eu preciso pensar? Eu vou te explicar tudo isso agora. E no Manual Prático para os Investimentos, você tem um capítulo só falando sobre fundos imobiliários. Vamos lá. O fundo imobiliário, basicamente, existe aqui uma gestão do fundo, onde ela compra esses empreendimentos. Então, ela, vamos dizer, tem a gestão vai lá e compra um shopping center. Esse shopping center, ele aluga as lojas para alguém, ele recebe o estacionamento. Todo o seu espaço, nós chamamos de área bruta locável, é rentabilizado. E aí, esse fundo aqui tem esse shopping. Todo o dinheiro que esse shopping arrecadar, 95% que ele arrecadar, é distribuído aos seus investidores, sem imposto no lucro, respeitando se ele tem mais de 50 cotistas no fundo. Então, todo o dinheiro arrecadado aqui é distribuído aos seus cotistas. Caramba, então a gente já explicou o que é um fundo imobiliário. E aí tem fundo imobiliário, presta atenção, de shopping, de laje corporativa, de cemitério, de recebíveis, ou seja, imagine que tem empresas que têm recebíveis, ou seja, direitos a receber de outras empresas. Você pode ter um fundo imobiliário. Isso aqui. Você tem fundos imobiliários de agências bancárias, que incrível, né? Então, galpões logísticos, que incrível também, né? Agências bancárias, já falei, shopping center, já falei. Nossa, tem fundo imobiliário de muitas questões. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem os REITs, que são os fundos imobiliários
que às vezes tem antenas alugadas em prédios. Incrível, né? Tudo isso está acessível a você, independente de quanto você tenha. E eu vou te mostrar que com R$10 você consegue acessar fundos imobiliários que pagam 1% ao mês. Incrível, né? Então isso é a maravilha que eu quero te mostrar aqui. Então o fundo imobiliário, eu já te expliquei. Ele compra direitos, compra ativos, compra lajes, galpões logísticos, shopping center, agências bancárias. Todo o valor arrecadado aqui, 95% disso é distribuído mensalmente para você. Então, já te expliquei uma questão do fundo imobiliário, já te expliquei duas questões do fundo imobiliário, que é a distribuição dos ganhos que ele conquistou com esses imóveis vai para você, tá bom? Então, isso é um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele tem que ser registrado na CVM, tem que ter uma autorização para isso. Deve estar se perguntando agora, aonde eu compro esses fundos imobiliários, tá? Deixa eu mostrar uma telinha aqui para vocês. Vocês compram nos... Vamos lá. Quando eu quero comprar um CDB, eu vou na agência bancária. Quando eu quero comprar um fundo imobiliário, eu faço um cadastro numa corretora. Vai me perguntar qual corretora? Eu sempre te respondo. A corretora que tenha boa instabilidade tecnológica, que tenha bom atendimento e que tenha tarifas muito baixas e algumas têm tarifas zero. Você escolhe o que você quiser. Te recomendo ir no site do Banco Central e verificar as corretoras que são mais elogiadas. Mas tem várias corretoras que estão disponíveis para você, é só você ver. Fundos imobiliários. Então, para comprar um fundo imobiliário, você precisa ter acesso a uma corretora e você compra isso através de uma plataforma chamada Home Broker, que é uma plataforma online de compra de ações ou fundos imobiliários e outros ativos que são negociados aqui. Então, você compra fundos imobiliários no Home Broker, tá bom? Nessa plataforma online. Para você acessar isso, tem que ter uma conta em uma corretora, tá? Não paga nada para ter conta em uma corretora, é totalmente gratuito. Já estou quebrando esse paradigma que só rico pode investir, tá bom? Então, terceira questão, hein? Terceira. Para você comprar um fundo imobiliário, você tem que ter uma conta numa corretora e você compra através do Home Broker. Gilvan, nunca acessei um Home Broker, não sei como é que compra, não sei como é que faz, ninguém tem paciência comigo. Participa da Academia Prática para Investir comigo toda quinta-feira, meio-dia. Como é que você adquire? Você compra o meu método ou você entra só na academia. O meu método ele está disponível com 1/3 do valor que vai se tornar em maio, não é isso, Tom? Maio ele vai se tornar mais caro. Porque é um produto de muita qualidade. Quem compra até maio tem aqui o direito de entrar durante 3 meses na Academia Prática para começar a investir, onde toda quinta-feira eu pego na sua mão e te explico como é que funciona, como é que abre o Home Broker, como é que você compra. E com o meu método você consegue escolher se isso é bom ou ruim, tá bom? Então é uma coisa totalmente inovadora, tá? Vamos lá. A ideia sempre é te ensinar, te mostrar como é que funciona, tá bom? Parar um tempo com você e te mostrando como é que isso funciona. Então, já te contei como é que você compra fundos imobiliários, através de um home broker, de uma plataforma online de compra e venda desses ativos que estão disponíveis através das corretoras e que você não paga nada. Beleza? Já te respondi uma. Agora eu vou te mostrar o seguinte, pô, Gilvan, você foi muito legal, mas você falou que tudo a gente tem que entender, rentabilidade, risco e liquidez, não é isso? Sim, toda vez que você vai tomar uma decisão, você tem que entender isso. Então, já te informei a questão do risco. Não te informei, é verdade, então eu tenho que te informar. O que é o risco? Existe uma coisa chamada vacância. O que é vacância? É a taxa de desocupação desse imóvel, tá bom? Estou mostrando aqui, por exemplo, alguns fundos, lá em 2022, pegando na janela bem passada, para você entender um pouquinho sobre isso, de fundos imobiliários que tinham alta vacância. O que significa isso? Que é o meu quarto grande conceito para você. Se esse fundo tem alta vacância, quer dizer que ele não tem imóveis alugados. Se ele não tem imóveis alugados, ele não vai conseguir te pagar aluguel. Se ele não te pagar aluguel, ele não vai gerar o que você precisa, que é o dinheiro trabalhando para você e dinheiro caindo no seu bolso. Tudo bem? Então, se isso acontecer, você precisa aqui ter uma estratégia melhor de investimentos, ter um método, entender quais são os ativos que fazem sentido e os que não fazem sentido. Tudo bem? Então, entra para o método Rejude, entende, tem alguém, segura na mão de Deus e vai. Entendeu? Então, você tem que ter isso para te ajudar. Então, aqui, você olha aqui, ó, taxa de vacância de algum desses produtos, janela de 2022, não fiquem tristes, tá? 46%. Perceba, se ele tem uma vacância tão alta, ele está caindo mais de 30%. Olha isso aqui, ó, Rio Bravo Renda Corporativa, vacância muito alta, está caindo. Então tem alguns fundos que têm vacância muito alta e eles acabam tendo baixa rentabilidade,
tá bom? E olha o que a gente olha muito aqui, dividendo yield, que é o quinto fator que eu queria te entregar hoje. O que é isso? Esse dividendo que cai na sua conta, como é que cai o dividendo? Eu estou te antecipando, lá na aula de Academia Prática para Investir, a gente explica. Esse dividendo é o seguinte, você vai pegar esses valores que são creditados na sua conta, foram creditados R$10. R$10 creditado. Você vai pegar o preço da cota, você vai pegar os R$10, vai dividir pelo preço da cota, R$100. Então você ganhou 1%, né? Legal, né? Então, cada cota que você tem no fundo imobiliário vai te pagar um proporcional de dividendo. Então, você vai olhar essa taxa de dividendo, se ela é atrativa ou não. A gente te mostra isso do método Rejude, tá? Então, aqui, ó, você está olhando que essas taxas estão muito baixas, que ele tem vacância muito alta, então ele não é um bom produto. Então, eu te entreguei aqui 5 conceitos. O que é um fundo imobiliário, qual o risco, o que é a vacância, como você compra e o dividendo yield, que é uma coisa que você tem que pensar. Existem mais critérios, mas eu te prometi te entregar como você poderia investir em fundos imobiliários. Questão importante, isso aqui não é recomendação de investimentos, mas você tem que entender o seu perfil. E aí eu te explico da seguinte maneira. Você gosta de comida com muita pimenta, pouca pimenta ou pimenta nenhuma? Eu gosto de pimenta nenhuma. Então, a gente tem uma coisa chamada API. Quando você abre a conta na corretora, você vai fazer o API, conservador, moderado e arrojado. Beleza, conservador, moderado e arrojado. Bacana. Conservador, não quer risco, não quer volatilidade, não quer incerteza, quer receber 1% ao mês, não quer se preocupar com mais nada. Moderado ele aceita um pouquinho mais de pimenta para ter um pouquinho mais de sabor. Ele tenta ganhar um pouquinho acima de 1,5 e tal. E é o que a gente fala aqui no Brasil, que às vezes você precisa ser só conservador, ter só renda fixa. Ah, João, você fala pouco de renda fixa. Tá bom, eu vou fazer um outro encontro só para a gente falar de renda fixa. Anota aí, produção, próximo encontro é falar de renda fixa, explicar para as pessoas renda fixa. O fundo imobiliário, ele tem uma outra característica, ele tem volatilidade, tem incerteza, pode ter uma vacância, pode ter uma desvalorização, como a gente viu aqui. Então, os fundos imobiliários normalmente respeitam investidores investidores moderados e arrojados. Tudo bem? Bacana. E a gente tem aqui, por exemplo, alguns modelos que são os modelos de fundo, que tem, olha aqui, baixa taxa de vacância, mas mesmo assim eles podem ter desvalorização, que a gente explica por quê lá no método Rejude. Então aqui, ó, o dividendo que você está olhando, ele está tendo dividendo, enfim, ele tem muito ou pouco dividendo, então você tem que entender como é que eles funcionam. A gente te ensina a pensar os fundos imobiliários, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente explicou o que era a vacância, como é que eles influenciam na tomada de decisão, te explicamos como é que se adquire, te explicamos a plataforma do Home Broker, como é que você acessa o Home Broker. E aqui a gente vai te falar o seguinte, você mora no Rio de Janeiro? Levanta a mão. Não ouvi você levantar. Ah, tá bom. A pessoa está na sala, não está ouvindo? Brincadeira, né? Então, se você mora no Rio de Janeiro, existe um shopping chamado Rio Sul. Já foi no Rio Sul? Eu já, né? Ah, bem, obrigado. Né? Lira Bira, não vi você levantar a mão. Ah, obrigado. Gente, Lira Bira não levantou a mão, porque eu não ia perguntar para ele, né? Então, aqui existe a ideia de você olhar aqui e ver que você pode receber o dinheiro do estacionamento de volta. O dono do Rio Sul é um fundo imobiliário, que é esse aqui, é o fundo do BB Asset, tá? Então o BB Asset, ele comprou do Iguatemi e tem 49% do Rio Sul, né? Ele comprou esse ativo e aqui tem algumas questões que eu gosto de levar muito lá para a Academia Prática para a gente investir, lá para a gente entender de método. Esse produto aqui está caindo mais de 32% no ano, desde quando ele começou, forte desvalorização, mas ele está pagando o seu dividendo de 1%. Será que é uma boa? Será que não é uma boa? Será que faz sentido investir? Lembrando que eu não faço recomendação de investimentos, tá bom? Mas eu te respondo as dúvidas técnicas lá na academia, lá no método Rejude, como é que você pensa, como é que você faz a tomada de decisão. A gente pode botar a produção? Segura na mão de Deus. Então a gente mostra para você como é que funciona isso, tá? Bem, mas imagine que você pode receber tudo que você gastou de estacionamento. O estacionamento aqui é mais ou menos R$15, tá? Então, quanto você tem que ter de quantidade de cota de fundos imobiliários, se for interessante para você, se fizer de acordo com o seu perfil, para pagar o seu estacionamento toda vez que você vai? Então, você pode fazer algumas contas, entender que esse shopping pode te devolver isso através do seu fundo imobiliário. Porque existe uma coisa muito importante, ganho de capital e remuneração dos acionistas, que é o dividendo. São coisas totalmente diferentes. Dividendo é um pedaço do lucro e aí os fundos imobiliários distribuem 95% do que eles arrecadam. E existe o ganho de capital, que é o quê?
quem estava em 10 e está a 6,35, essa pessoa está tendo desvalorização. E tem pessoas que acham que no médio e longo prazo, respeitando o cenário de 3, 5 anos, isso pode voltar. Então são perfis totalmente diferentes, tá bom? Que aí a gente te explica como é que são as tomadas de decisão. Muito bem. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer a Academia Prática para Investir. Tem um link aqui, você pode ser uma pessoa que está mensalmente, semestralmente, anualmente, ou você pode ter o método com 1/3 do valor dele. Em maio ele aumenta, porque você tem acesso durante 3 meses à Academia Prática, a todos os meus conteúdos gravados e participa da minha comunidade, onde você encontra todas as gravações que eu venho fazendo e tiro nos últimos 7 dias. Tudo isso para você. Vamos revisitar se eu entreguei tudo que eu te prometi. Te entreguei o que era um fundo imobiliário, como ele funcionava, aonde você compra, quais os riscos, como é que funciona a sua distribuição de dividendos, te entreguei a mentalidade que você tem que desenvolver, te entreguei quais são os 3 critérios que é rentabilidade, risco e liquidez, que é a facilidade do dinheiro voltar para você e quais são os riscos que você assume. Te expliquei sobre fase de remuneração, fase de acumulação, te mostrei que a decisão de comprar um imóvel e ter fundos imobiliários é sua, do seu momento de vida, ela pertence a você e não cabe a mim te julgar por isso, nem determinar o que você tem que fazer. O que eu tenho que te mostrar é colocar luz e desenvolver em você um hábito, uma mentalidade de investidor. E te falei do meu livro, Manual Prático para os Investimentos, que é seu, presente, não precisa pagar nada. Se inscreve aqui, no link aqui embaixo, que você recebe ele gratuitamente, paga só o CEP, tá bom? Foi muito bom estar com você. Até o próximo encontro. Não se esqueça, 7 dias vira BUM! Até a próxima. Tchau, tchau.